Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Como vocês sabem, no final do nosso programa, nós respondemos as perguntas que vocês enviam no chat. E para dar suporte necessário nas dúvidas que envolvem os limites da lei, a aprovação em assembleia, os quóruns corretos e a responsabilidade civil em relação às instalações de recarga elétrica, nós recebemos um advogado especialista. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, a Advocacia para Síndicos e Condomínios. Recebo agora o Dr. Lohainon Rocha, que é advogado, especialista em recuperação de crédito condominial. Doutor, seja muito bem-vindo ao Meet dos Síndicos. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer novamente estar aqui participando do Meet dos Síndicos, né? Contribuindo com a nossa valorosa audiência com importantes temas de direito condominial e imobiliário. Perfeito. Doutor Lohainon, eu soube que vocês, advogados da ADV Sindicom, têm produzido artigos semanais com bastante embasamento jurídico para o mercado condominial. Conta um pouco para os síndicos que nos assistem por que é tão importante eles acompanharem esses artigos. Perfeito, é exatamente isso. No ADV Sindicom, a gente produz semanalmente conteúdo jurídico qualificado acerca de importantes temas do direito condominial, do direito imobiliário, agregando, tirando dúvidas, gerando, ampliando um conhecimento tanto de síndico quanto de toda a comunidade condominial. E fica aqui o meu convite para nos acompanhar, para acompanhar o ADV Sindicom e expandir, né, o conhecimento sobre direito condominial e imobiliário. Que legal! Então você, síndico que nos assiste, não deixe de acessar a coluna de jurisprudência no site prednews.com.br e, claro, siga a ADV Sindicom nas redes sociais. Daqui a pouquinho, no final da live, o doutor retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutor! No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente na rotina dos síndicos, administradoras e moradores: os veículos elétricos. A frota de veículos elétricos e híbridos cresce em ritmo acelerado no Brasil. E essa revolução sobre rodas já bateu a porta dos condomínios. A tomada da garagem, que antes era uma exceção, virou motivo de debates intensos, dúvidas e até polêmicas em assembleia. Afinal, a rede elétrica do seu prédio suporta essa nova demanda sem risco de apagões? Quais são as exigências das seguradoras para proteger o patrimônio contra riscos de sinistros? Para responder a tudo isso com propriedade, reunimos hoje um time de peso, especialistas em engenharia e energia, seguros e gestão de riscos, além da experiência real da gestão condominial e da visão jurídica. Para responder a essas e outras perguntas sobre engenharia,
riscos, mercado imobiliário e a rotina da gestão, vamos conversar com especialistas de peso que vivenciam esse tema na prática. Recebo agora Adriano Couri. Ele é bacharel em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, pós-graduado em Gestão de Negócios, fundador do grupo Onway Brasil e diretor executivo da Onway Mob. Possui ampla experiência em obras, redes, automação, energia e logística, sendo eleito por 3 anos consecutivos integrador Top 3 Brasil. Seja muito bem-vindo, Adriano. Boa noite, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a todo o pessoal aí do evento, né? Tanto da HR Digital quanto também da Pred News. É uma satisfação enorme para nós estarmos aqui, até porque é uma oportunidade que a gente tem para justamente esclarecer para o público, tirar dúvidas. Eu acho que esse é o nosso principal papel. Como colocado aí, meu nome é Adriano, sou responsável da Onway, do grupo Onway, né? Que hoje é mais de uma empresa. E nós estamos aí há 7 anos no mercado. Temos um grande acervo aí de clientes na nossa base, principalmente o acervo de clientes condominiais. Hoje são cerca de 140 condomínios que a gente atende aqui no Distrito Federal, e vai ser uma honra poder contribuir aí com conhecimento para poder ajudar no debate. Adriano, antes de chamar os outros 2 convidados, conta pra gente um pouco sobre a Onway Mob e o que ela pode agregar para os condomínios dos síndicos que nos assistem hoje. Legal. Bom, a Onway Mob, ela é a filha caçula de um grupo de empresas que começou lá atrás com a Onway Energy. Há 7 anos atrás eu fundei essa empresa e o nosso objetivo era entrar no mercado de energia, com todas as soluções. Então, a gente vinha ali desde a automação elétrica, a parte de instalações elétricas de baixa, de média tensão, até a parte de energia solar fotovoltaica, onde a gente conseguiu realmente encaixar um produto que a gente vem trabalhando há vários anos. Só nessa parte de energia solar fotovoltaica, nós temos mais de 1.000 usinas instaladas nesses 7 anos. E foi daí que a gente recebeu alguns prêmios de destaque aí, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Mas aí, recentemente, ali no final do ano de 2024, nós decidimos ingressar também no mercado de eletromobilidade. A gente já fazia a instalação de carregadores ali residenciais para clientes que, eventualmente, fizéssemos instalações de sistemas solares fotovoltaicos ou fizesse qualquer serviço de engenharia elétrica. Mas a gente começou a perceber um movimento de mercado, principalmente aqui no Distrito Federal, que hoje Brasília é a segunda cidade que mais tem carro elétrico no Brasil. Então, esse já é um recorde que a gente tem aqui na região. Então, a gente começou a perceber uma demanda muito grande, tanto por pessoas que têm carros elétricos, né, e precisam abastecer esses carros na cidade, quanto também para o mercado que a gente atua, que é o mercado condominial, em que a gente vê ali que não existem ainda tantas regulamentações para esse segmento e sobram dúvidas de como fazer com isso. Então, a gente decidiu ali em 2024 abrir uma operação apenas voltada para o mercado de eletromobilidade, pensando ali tanto em carregadores coletivos, quanto em carregadores de alta potência, né, para você poder colocar em estabelecimentos comerciais ou em condomínios e fazer um compartilhamento desses carregadores. Perfeito, Adriano. E para somar a esse time, recebo Lisiane Besenhofer. Ela é graduada em administração com MBA em marketing, MBA em seguros e gestão de riscos, além de corretora de seguros com 20 anos de experiência, especializada no segmento condominial. Também é professora de seguro condominial, seguro garantia e seguro de obras, ministrando palestras para síndicos e engenheiros por todo o país. Seja muito bem-vinda, Lisiane. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lisiane Besenhofer, já tenho aí cerca de 20 anos de experiência no mercado, né? Sou fundadora da atual Forte Corretora de Seguros, é uma empresa que está há 18 anos aí no mercado e somos especialistas na área de seguro condominial. É um grande prazer aqui, quero agradecer o convite, agradecer a HR, a Pred News, né? Pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês. Maravilha, Lisiane. E completando a nossa bancada, recebo Adriano Nassif. Ele é servidor público há 14 anos, formado em análise de sistemas, pós-graduação em Direito Público, corretor de imóveis pela Delaprane Inteligência Imobiliária há mais de 7 anos e atua como síndico profissional, estando à frente do condomínio Premier do Lago Norte. Seja muito bem-vindo, Adriano. Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite.
e fico honrado de participar desse debate. Eu acho bem interessante, inclusive porque a gente precisa se modernizar nos condomínios, né? E isso faz com que todo mundo se modernize com segurança. Com certeza. E antes de começarmos o nosso bate-papo, queremos ouvir você. E a gente quer saber como é que está essa situação aí no seu condomínio. O prédio de vocês já conta com pontos de recarga estruturados? Ainda estão estudando essa possibilidade? Conte sua experiência aqui no chat. Enquanto vocês comentam, vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro, o Banco HR. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Que solução fantástica, né? Afinal de contas, quem é síndico sabe muito bem. Apresentar uma chamada de capital pesada em assembleia para fazer obras de infraestrutura elétrica e instalar estações de recarga é a receita certa para ver os moradores barrarem o projeto. O medo do custo alto é o maior motivo de votos contrários. Mas com o financiamento e empréstimo do Banco HR, esse obstáculo deixa de existir. O Banco HR financia todo o projeto de adequação e instalação do seu condomínio com um parcelamento incrível de até 120 meses. Isso significa que a parcela cabe no bolso, o dinheiro entra rápido no caixa para a obra de mobilidade elétrica acontecer e a aprovação na Assembleia vem com facilidade, porque você apresenta uma solução pronta, inteligente e acessível. Os contatos do Banco HR estão passando aqui na tela. Converse com a equipe deles e prepare a garagem do seu prédio para o futuro, sem pesar na cota condominial. E para dar a largada, entramos no nosso bloco 1, hein? E a primeira pergunta vai para o Adriano Nassif, que é síndico. Adriano, na sua prática aí como síndico e na visão de mercado imobiliário, como é que você lidou na ponta aí com a chegada dos primeiros moradores pedindo pontos de recarga? Como você mediou essa expectativa inicial com os moradores? Então, a gente, lá no nosso condomínio, a gente tem o aplicativo, né, do condomínio, e tem o e-mail, e tem também sempre tem que ter o caderno de registro de ocorrência, o livro de ocorrência, mais conhecido. E lá a gente teve alguns pedidos, né? E aí os pedidos começaram a evoluir, aumentar a quantidade de pessoas solicitando carregador elétrico. Alguns chegavam, falavam que era só colocar uma tomada ali e pronto, né? E queriam fazer por si só. Quando vieram com essa demanda, né? Eu fui atrás para saber, junto ao jurídico, junto a empresas de engenharia, inclusive participei de cursos, né? Onde me apresentaram a grande questão de como funciona o carro elétrico e as necessidades de teste de carga que faz de cada torre. No meu condomínio são 5 torres, então teria que fazer um teste de carga em cada torre. E depois disso eu coloquei em assembleia. E aí a assembleia aprovou que a gente tivesse dois carregadores coletivos, e esses carregadores coletivos o condomínio instalou, e quem faz a gestão desse carregador coletivo, inclusive, é a OneWay, né? Então, lá, toda a gestão desses carregadores são por parte da OneWay, tá? Então, por isso que eu dei uma solução, por enquanto, que está atendendo o condomínio, e caso necessite, a gente vai aumentando o número de carregadores. Foi assim que foi decidido em assembleia. E aí foi tranquila essa assembleia com os outros moradores que não têm carro elétrico? Tranquilo não foi, porque ninguém quer pagar uma coisa que ele acha que ele não vai usar, né? Mas, como tinha muita gente já querendo, né, o carro elétrico, então acabou sendo aprovado. Ah, maravilha. Agora eu vou perguntar para o Adriano Couri. Adriano, do ponto de vista de engenharia elétrica, qual é o primeiro passo técnico fundamental que o condomínio deve dar
antes de autorizar qualquer recarga. Como é que funciona esse laudo de capacidade de carga para evitar sobrecargas e apagões na rede do prédio? Legal, muito bom, Adriana. O que acontece, assim, o primeiro passo, ele não é escolher o carregador, que muitas vezes as pessoas fazem isso, até porque quando você compra o seu veículo elétrico, geralmente ali na negociação você consegue o seu wallbox. Então, a pessoa geralmente parte dele, né? Eu estou com o wallbox, como é que eu faço para poder instalar ele? Quando a gente pensa em um condomínio, a gente primeiro tem que diagnosticar ou descobrir qual é a folga que esse prédio tem. E é isso que se chama, né, o estudo de demanda, de curva de carga, e que, inclusive, não adianta você fazer só o estudo. Você também precisa de um profissional que faça a validação desse estudo, que emita um laudo técnico, que emita, inclusive, a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, porque sem esse documento ou sem esse processo, qualquer instalação ali ela vai ser uma aposta, né? Então pode ter algum tipo de problema. E assim, de maneira prática, né, como é que a gente consegue entender a importância desse estudo? Separando o que é potência do que é energia, né, essas grandezas, o que elas significam. Então, por exemplo, se você pega um carro elétrico que roda aí 1.000 quilômetros por mês, ele vai consumir ali, em média, é claro que vai depender daquele carro, né, mas ele vai consumir em média aí de 150 a 200 kWh de energia por mês. Então, assim, se você pega essa energia, ela corresponde ali talvez a um apartamento, né? Ou talvez um pouquinho menos do que um apartamento, né? Um apartamento de 2 quartos. Então, energia é isso, né? É quantidade de energia que você consome para você, é a autonomia, né, que esse carro tem. Só que quando você vai pensar em potência, a potência, ela não é exatamente a quantidade de energia que você vai retirar ali para poder alimentar. A potência é o quanto que você vai utilizar do seu sistema em um dado instante, ou quanto de energia que você vai utilizar naquele dado instante. Então, se você pegar aqui e pensar em 10 moradores que vão carregar um carregador de 7,4 kW, que é um carregador bem tradicional, a verdade é que esses 10 moradores, vezes os 7,4, vai dar 74 kW. Então, assim, isso aí, 74 kW, é mais do que 12, 15 chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo. E é aí que você pode ter um problema. Se essa capacidade, naquele instante, não for suficiente, é a hora que você tem um risco de apagão ou um risco de algum tipo de acidente. E, às vezes, as pessoas fazem essa confusão da quantidade de autonomia ou da quantidade de energia que você carrega ali uma bateria de um carro para a quantidade de potência, que é o fato de você ligar aquele aparelho elétrico ou aquele carregador e fazer isso com vários equipamentos elétricos ao mesmo tempo. E é aí que mora o perigo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Você fazer essa análise, esse estudo de carga, basicamente você contratar um profissional habilitado, ele pegar alguns equipamentos que a gente costuma chamar de analisadores de energia, instalar esses equipamentos nos quadros elétricos do prédio, e com esses analisadores você fazer leituras, medições desse consumo que o prédio já tem, independente de você colocar ou não o carregador. E você vai fazendo as curvas, né? Então, em um dado horário, ele vai apresentar ali uma demanda específica, em outro horário, outra coisa. Isso vai se repetindo ao longo dos dias e você começa a desenhar a curva de demanda daquele condomínio. E a partir dela, você vê o quanto de folga, que foi o que eu falei no início, esse prédio tem. E aí, dessa folga, você pode determinar uma quantidade para poder ser alocada em carregadores. E aí, é aí que é a premissa. Quanto que esse condomínio tem de folga? Ele tem 50 kW de potência. Então, 50 kW, a gente vai ver agora a potência dos carregadores que serão instalados. E aí, com isso, você faz ali a proporção para determinar quantos carregadores podem ser instalados e se isso é suficiente para a quantidade de unidades. Quando essa conta não bate, é a hora que você precisa extrapolar a solução, que é você começar a utilizar o compartilhamento, seja de carregadores ou seja dessa energia que vai ser consumida. O de carregadores é basicamente você instalar menos carregadores do que a quantidade de unidades, e essas unidades revezarem o uso desse carregador, e compartilhar a potência, né, e todo mundo ter o seu carregador, você, de fato, faz a instalação de todos os carregadores. Entretanto, esses carregadores, eles ficam limitados à sua utilização. Então, eles não vão conseguir extrapolar uma quantidade de recarga, uma quantidade de potência em um determinado instante que o sistema identificar que não pode passar. Então, é como se fosse um teto. Né? Ele poderia ir até 7,4 no exemplo que eu dei, mas ele não vai passar, por exemplo, de 3, porque eu preciso ter vários de 3 para conseguir atingir aquela demanda. Então, existem várias formas de você fazer isso, né? O que eu falei que foram 2 exemplos, mas é basicamente isso que a gente utiliza
para poder fazer esse laudo e depois um profissional técnico habilitado validar isso, gerar esse documento que vai ser pertinente ali tanto com seguradora ou até em situações aí de ser acionada a justiça por algum problema. E aí, imagino também, Adriano, eu vou falar leigamente, né? E aqui também não pode deixar também o prédio naquele limite, no máximo, assim, quase no teto, né? Tem que ter essa folga para todo mundo usar todos os outros equipamentos que o prédio tem, para usar com responsabilidade e folga para não ter problema, né? Exatamente. E na parte elétrica, a gente tem alguns conceitos, né, de potência útil, potência aparente, que é justamente você dar essa folga. E o que algumas... Porque existem normas para os carregadores, né? Como foi colocado no comentário anterior da colega, Brasília hoje, ela carece de algumas regulamentações que outros estados, né, outras cidades têm. Por exemplo, São Paulo hoje, você já tem uma normativa do Corpo de Bombeiros que consegue permitir a instalação de carregadores em condomínios. E você também tem uma lei que garante também o morador de poder fazer essa instalação no seu condomínio, exceto se o condomínio provar que tecnicamente não é viável. Então, São Paulo já caminhou para isso e outras cidades e estados do Brasil também. Brasília, entretanto, não. Então, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, existe uma consulta pública do Corpo de Bombeiros que ele está aguardando ali, ele está captando mais informações para poder, de fato, soltar a sua normativa. Mas isso significa que não pode fazer? Não. O que significa é que vale o que está aprovado até o dia de hoje. O que a gente tem aprovado? Normas técnicas, né, da ABNT. Então, a gente vai ter ali a 5410, que é a norma técnica de baixa tensão, né, para instalações elétricas. A gente vai ter também a 17019, que é a de instalação de baixa tensão para estações de recarga. E a gente vai ter uma que não é muito citada, que é a 16280, que é justamente a norma que fala sobre reformas em condomínios, né, que é justamente o caso dessa situação. Então, se você tem essas normas, segue elas, né, faz esse cálculo em cima dessas normativas, você está, e com certeza também a concessionária de energia, né, porque você tem que adequar ali a carga que você vai instalar à carga do prédio, e quando isso não é compatível, pedir um aumento de carga, enfim, fazer um ajuste ali no seu quadro de medição. Mas se você segue essas normas, está liberado, você pode fazer. O grande contraponto ali é a questão de investimento, porque se você faz isso hoje, e amanhã o Corpo de Bombeiros traz alguns ajustes que necessitam de um retrofit, o condomínio está assumindo, ou aquele morador está assumindo que ele vai ter que fazer essa adequação no futuro. E é aí que começam a vir as soluções inteligentes, que é o quê? Você começar a poder contar com outras empresas ou contar com outras pessoas para fazer esse investimento e esse retrofit quando necessário, até que você tenha essa regulamentação vigente em Brasília e possa confiar em, vamos de fato então contratar uma equipe, fazer uma instalação que esteja de acordo com a nossa demanda, mas a gente dá essa liberdade ali para os moradores poderem ter cada um o seu carregador ou o próprio condomínio ter o dele coletivo, entendeu? Perfeito, perfeito, Adriano. E agora a gente chega ao segundo bloco, mas antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, vamos falar sobre um dos ativos mais preciosos para qualquer gestor que busca aumentar o quórum e participação no prédio, o tempo. A rotina de um síndico planejando reuniões, elaborando editais claros e tentando motivar os moradores já é incrivelmente exaustiva. Por isso, você não pode perder horas preciosas do seu dia focando em burocracias operacionais ou se sentindo sozinho na tomada de decisões estratégicas. Assista ao recado a seguir e descubra como o modelo de franquia da Condoasp traz o braço direito que a sua gestão precisa para profissionalizar e organizar as decisões do seu condomínio. Você sabia que a Condoasp oferece apoio na prestação de contas dos seus condomínios? Nossos especialistas trabalham para facilitar a vida do síndico e trazer clareza para os moradores. Nossa equipe organiza minuciosamente todos os recibos de pagamentos, além dos extratos de débitos e créditos enviados pela gestão, de forma física ou por meio da função Protocolo Virtual, disponível no app Classicom, estruturando de forma simples e precisa a prestação de contas mensal do seu condomínio. Sem complicações e sem burocracia. Para uma gestão eficiente, conte com a Condoasp Assessoria Condominial. É exatamente disso que os síndicos e gestores precisam: transparência,
praticidade e suporte de verdade. Afinal, com a chegada dos carregadores de veículos elétricos no condomínio, o volume de documentos, solicitações de moradores, envio de laudos técnicos e controle das cobranças e medições aumenta consideravelmente. Quando você conta com o sistema de prestação de contas e o protocolo virtual da Condoasp, toda essa burocracia fica organizada em um só lugar, de forma digital e auditável. O morador acompanha a gestão financeira com total clareza e registra suas solicitações sem você perder o controle ou se atolar em montanhas de papéis. Sobrou burocracia para a Condoasp, sobrou tempo de qualidade para você focar no planejamento do seu condomínio. Os contatos da Condoasp estão passando aqui na tela. Entre em contato agora mesmo. E chegamos ao bloco 2 para tratar de um dos pontos mais críticos desse projeto, a viabilidade financeira e a proteção do patrimônio. De um lado, precisamos definir quem paga essa conta para não onerar o condomínio que não tem carro elétrico, ou melhor, o condômino que não tem carro elétrico. Do outro, é preciso escolher o modelo de engenharia correto, proteger o condomínio contra prejuízos durante as obras, entender o real impacto de tudo isso no valor do imóvel no mercado. Vamos conversar sobre escolhas técnicas, seguros de obras e justiça financeira. Vou perguntar para o Adriano Coure. Adriano, tecnicamente falando, qual é a diferença e a viabilidade entre puxar cabos individuais do quadro de apartamento versus instalar um barramento blindado com um sistema de gestão inteligente de energia? Muito legal, essa pergunta ela é bem comum. Assim, resposta curta, né? A questão de investimento barra gestão, né? Então, acho que é basicamente esses dois pontos que solucionariam isso. Mas eu acho que um outro ponto que está acima disso é o momento de mercado que nós estamos. Então, segundo a ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a gente tem hoje, desde 2012, aproximadamente ali 700 mil carros eletrificados. E o market share do mês passado, se eu não me engano, deu 18 ponto alguma coisa por cento, ou seja, quase 20% dos carros emplacados hoje no Brasil, eles estão sendo emplacados por veículos elétricos. Então, o que isso significa, né? Que a cada 5 carros, praticamente, um carro, ou 1 para 6 ali mais ou menos, está sendo um veículo elétrico. Então, isso é uma situação que projeta para o futuro uma demanda realmente necessária. Os condomínios vão precisar ter uma solução nesse sentido para conseguir abastecer o que já está acontecendo hoje, que é essa proporção de carros eletrificados que estão sendo emplacados. Dito isso, que a gente pode deixar um pouco de lado a questão do investimento e pensar numa solução realmente de longo prazo. Porque qual que é a diferença entre o individual para o coletivo? É o investimento. Você consegue ali pontualmente resolver o problema de 1, 2, 3 moradores hoje. Esse investimento vai ser menor, às vezes nem vai ser para o condomínio, porque quem vai pagar isso aí vai ser o próprio morador. Porém, você perde a oportunidade de fazer uma padronização ou dificulta isso no decorrer do tempo, né? E a outra grande questão é essa gestão. Então, esse morador fez a instalação no quadro dele ou no medidor do apartamento dele. Como é que vai ser essa gestão versus a demanda do condomínio? Então, assim, depois você vai ter que fazer essa adequação, aí o modelo de carregador que ele colocou, às vezes não conversa com o modelo de carregador que o 10º morador colocou, e aí são tecnologias diferentes, você vai ter que fazer a integração disso. Então, eu acho que o grande problema está aí. Se um morador decidir fazer a instalação unilateral ali do condomínio, tudo bem, o condomínio pode permitir, desde que ele siga todas as recomendações que eu falei anteriormente, as normativas que já existem, as boas práticas de engenharia, tem uma empresa séria que realmente está fazendo essa instalação, ok, está tudo certo e esse investimento vai ser menor. Entretanto, o condomínio também pode pensar, cara, isso é uma realidade, isso vai acontecer daqui para frente, por que não eu trazer isso para dentro de um barramento coletivo, disponibilizar esses pontos, e aí eu faço hoje um investimento de infraestrutura e posteriormente eu dou 2 opções. Ou esses moradores colocam ali só o terminal, que seria aquele carregador, e plugam ele nessa infraestrutura que já foi feita, ou, eventualmente, eu posso abrir para CPOs, né, que são terceiros ali, para trazerem esse carregador como empresas e plugarem ali para esse morador. O grande ponto é que se o condomínio optar por essa segunda opção de fazer um barramento coletivo, isso permite a ele que ele tenha um controle principalmente do balanceamento de carga. Então, como eu disse lá atrás, às vezes não tem demanda disponível para o condomínio. Né? Vamos dizer que a demanda é 300 e está usando 250 e só tem 50 disponível. Então, 50 não é suficiente para todos os apartamentos.
Então, naturalmente, ele já precisaria de uma solução em que ele possa balancear essas cargas para ter mais carregadores. Então, ao optar pela segunda opção, além de ser muito mais seguro, você consegue também permitir esses ajustes que você precise fazer na rede. Ajustes de balanceamento e ajustes de possibilitar outro tipo de solução que não seja só o morador colocar ali na ponta. É claro que isso tem que ser conversado, e como eu disse, o investimento ele vai ser diferente, mas você pode fazer em etapas, desde que você programe isso, e aí você consegue fazer essa execução dentro do seu condomínio sem pesar tanto o orçamento. Maravilha, Adriano. Agora eu vou perguntar para a Lisiane. Lisiane, ao realizar obras de adequação e instalação de barramentos elétricos no condomínio, qual é a importância do seguro de obras e do seguro garantia para proteger o patrimônio dos condôminos durante a execução? Vamos lá. São 2 seguros totalmente distintos, né? Para começar. Que cobre coisas completamente uma distinta da outra, mas são imprescindíveis para proteger o patrimônio. Primeiro, porque o seguro de obra ele vai proteger o condomínio contra acidentes que pode atingir o próprio condomínio ou até terceiros, em virtude da obra. Tá? Então, é muito importante vocês saberem que durante a execução de uma obra, muitas vezes, a apólice de seguro de condomínio, em algumas coberturas, algumas coberturas podem ficar suspensas, principalmente as coberturas de responsabilidade civil, se for caracterizado que o acidente ocorrido foi em virtude da obra. Então, a apólice de seguro de obra, ele vai proteger o condomínio contra acidentes que venham ocorrer durante a obra, que pode atingir um funcionário, que pode atingir um morador, ou até mesmo um visitante e seus bens também, né? E o seguro garantia, ele respalda o condomínio, tá? Contra situações que podem ocorrer com a empresa que está executando a obra, que impossibilite essa empresa de concluir a obra ou até mesmo obedecer aquilo que diz o contrato, tá? Uma situação que ocorre bastante são as empresas, elas iniciam a obra, não dão conta de executar e abandonam a obra, tá? Complicado. Eu tenho conhecimento de uma situação que ocorreu num condomínio aqui do Distrito Federal. Depois do condomínio, ele contratou a empresa para fazer a execução da reforma da fachada. Nós sabemos que reforma de fachada não é uma obra barata. Esse condomínio já havia pago mais da metade para a empresa, do valor do contrato, e a empresa simplesmente abandonou a obra no meio do contrato. Não, está parada a obra. Se eles tivessem contratado o seguro garantia, o seguro garantia iria, né, repor essa verba para o condomínio, e o condomínio iria conseguir tocar a obra normalmente, né? Sim. Então, assim, são seguros que não são muito divulgados, às vezes as pessoas desconhecem esse tipo de seguro, e eu garanto para vocês que não é caro, tá? Não é um seguro que vai custar muito alto. Esse seguro, ele pode ser custeado tanto pelo condomínio quanto pela empresa que está executando a obra. O mais normal é que a empresa faça, a empresa contrate, e é uma segurança para o condomínio também, porque, principalmente o seguro de garantia, quando a seguradora vai fazer, ela faz uma análise de crédito da empresa que vai executar. Então, se ela recusa, o condomínio já tem que ficar em alerta. Né? Exatamente. Porque se ela recusa é porque essa empresa, com certeza, ela já tem ela não está muito boa,
entendeu? E quando ela aceita, quando as seguradoras aceitam, já é uma tranquilidade, porque a chance de vir a dar problema é muito pequena. Tá? Então, Ótimo. assim, eu recomendo, sempre que vocês forem fazer alguma obra, principalmente as obras de grande porte, tá? Comunique à seguradora. Tá? Comunique à seguradora, porque se ela for suspender as coberturas, ela vai se pronunciar. Olha, importante que vocês façam o seguro de obra, importante que vocês façam o seguro garantia, porque durante a execução da obra, tais e tais coberturas vão ficar suspensas aí no seguro do condomínio. Então, é sempre muito importante essa comunicação. Tá? Essa comunicação pode ser feita também através do corretor. Então, assim, é um papel fundamental aí do corretor. Sempre que vocês forem executar, comunique o seu corretor e peça a eles que faça essa comunicação direto para a seguradora, tá? Para vocês se respaldarem também. Ótimo, ótimos esclarecimentos, Lisiane, ótimo. E para vocês aí, síndicos que nos assistem, se as dicas de gestão de hoje estão clareando as ideias para você, mostre o seu apoio clicando no like e compartilhando o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp de síndicos. É assim que ajudamos mais gestores a resolverem esses conflitos na prática. E para ter acesso diário ao melhor conteúdo do mercado condominial, siga a Pred News nas redes sociais e salve o site prednews.com.br nos seus favoritos. A conversa está excelente, os síndicos que nos assistem estão dividindo insights incríveis e nós já vamos continuar. Mas antes de darmos sequência ao nosso bate-papo, vamos ver um vídeo rápido sobre como o aplicativo Classicom pode ser a ferramenta definitiva para combater a apatia dos moradores e revolucionar a forma como o seu condomínio vota e toma decisões importantes. Voltamos já. Participar das decisões do seu condomínio nunca foi tão simples. Conheça a Assembleia Virtual do Classicom. Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível estar presente nas assembleias. Com a Assembleia Virtual Classicom, você acompanha pautas, vota e participa das decisões de forma prática e segura. Todo o processo é realizado digitalmente, com total transparência e segurança, proporcionando mais comodidade para moradores, síndicos e administradoras. Com poucos toques, você participa das decisões importantes do condomínio, de qualquer lugar e no momento mais conveniente. Classicom. Tecnologia que aproxima pessoas e facilita a gestão do seu condomínio. Bem-vindos de volta. Para você, síndico que nos assiste, sabe o quanto é difícil reunir os moradores para votar temas complexos, como a instalação de carregadores elétricos. O caminho para aprovar esse projeto com tranquilidade é contar com o Classicom. Com a ferramenta de votação e assembleia virtual, você esquece aquelas reuniões presenciais exaustivas que entram pela madrugada sem chegar a um consenso. O morador analisa laudos técnicos, orçamentos de engenharia e diretrizes de segurança direto no aplicativo, tira dúvidas com total clareza e deposita o seu voto de onde estiver e no momento em que puder ao longo dos dias de assembleia aberta. É a tecnologia eliminando as barreiras físicas, trazendo legitimidade jurídica e garantindo o quórum necessário para aprovar as adequações do seu prédio com total transparência e engajamento da sua comunidade. Facilite a aprovação de projetos no seu condomínio com o Classicom. E agora voltamos ao nosso bate-papo. E a verdade é uma só. De nada adianta ter a melhor infraestrutura ou aprovar o projeto na Assembleia se o uso no dia a dia virar motivo de briga na garagem, conflito entre vizinhos, ou pior, colocar a segurança do prédio e a cobertura do seguro em risco. O foco nesse bloco é justamente mostrar como equilibrar engenharia, gestão de riscos e regras de convivência para manter a paz e a segurança no condomínio. Vou perguntar para o Adriano Coure. Adriano, quais são os equipamentos obrigatórios de segurança elétrica, como botão de desligamento de emergência, proteção contra surtos, DPS, que o condomínio deve exigir no projeto técnico das estações de recarga? Então, eu diria que são 6 itens aí inegociáveis para essa instalação. A gente precisaria ali de um circuito exclusivo,
de um DR adequado, de um DPS adequado também, que é o dispositivo de proteção contra surto. Teria que ter uma verificação do aterramento, né? Muitos prédios antigos às vezes estão com aterramento aí com algum tipo de problema. Verificar a questão do botão de emergência e, se possível, integrado ao alarme de incêndio. E o sexto aí seria a proteção física, né, contra impactos, para evitar ali que você tenha qualquer tipo de acidente. Eu poderia inserir um sétimo nessa lista, né, que não seria ali um componente, né, seria uma coisa mais teórica, que é a parte da documentação, né? Não seria um equipamento, digamos assim, seria a documentação. Então, eu entraria com a RT, com o estudo de carga, com um laudo, e a observação que eu traria aí, tanto para o DR quanto o DPS, é verificar a corrente, principalmente daquele equipamento, né? Então, a gente tem ali os que são mais adequados para corrente alternada e tem aqueles que são mais adequados para corrente contínua, que geralmente é o tipo de equipamento para estações de recarga. Então, assim, eu diria que dá uma checagem nesse arcabouço aí de dispositivos e equipamentos e certificar que a documentação esteja completa por profissional habilitado, com certeza vai garantir uma melhor segurança nessa instalação. Muito esclarecedor, Adriano. Agora vou perguntar para a Lisiane. Lisiane, em relação às normas de prevenção de incêndio, especialmente em baterias de lítio em garagens subterrâneas, quais exigências de mitigação de risco as seguradoras já estão fazendo para manter a cobertura ativa? São todas essas que o Adriano falou, né? É importante que se tem. Uma das coisas mais importantes, porque que a seguradora ela exige que o condomínio faça a instalação? Primeiro, porque ela vai ter a certeza de que o condomínio seguiu todas as normas exigidas aí pelo pessoal da engenharia, pelo corpo de bombeiros, né? As normas de segurança. É importantíssimo que as rotas de fuga do condomínio estejam totalmente desobstruídas, tá? E eu acho muito importante também que as pessoas tenham uma pequena noção aí das questões, dos itens de como você vai agir numa situação dessas, as questões de socorro, né? Porque é importante que os condomínios não têm brigada de incêndio, isso nós sabemos, mas é muito importante vocês fazerem palestras lá junto com os moradores de como eles devem agir numa situação dessa, porque quando se pega fogo num condomínio por bateria de lítio, né, aquelas fumaças, elas são muito tóxicas, né? Então, assim, o período que se tem para você fazer alguma coisa para salvar alguém é muito curto. Então, é importante também que se tenha orientações do Corpo de Bombeiros, é importante que siga toda as questões de engenharia, né, que o condomínio faça todos os projetos, que o condomínio se cerque mesmo de todas as proteções para que o seguro não venha a recusar. E outra coisa muito importante também, que algumas seguradoras, a grande maioria, claro, ela pede para que os carregadores estejam em nome do condomínio, mas nós sabemos que na maioria dos condomínios não funciona desse jeito, né? Muitos condomínios aí, os próprios moradores estão instalando os seus próprios carregadores, né? E as seguradoras, elas têm ciência disso aí, tá? Aquelas seguradoras que, porventura, um dia vierem a cobrir uma situação dessa, né? Vai cobrir o prejuízo causado ao condomínio, mas ela pode ingressar com direito de regresso contra quem provocou. Então, é muito importante que esses moradores eles tenham um bom seguro residencial também, para que possa mitigar, né, esses prejuízos que a seguradora um dia pode vir a cobrar deles, tá? Exatamente. Obrigada, Lisiane. Agora eu vou para o Adriano Nassif. Adriano, como gerenciar o uso
Na prática, em condomínios com vagas rotativas ou vinculadas, como evitar conflitos de vizinhança sobre o tempo de permanência do veículo no ponto de recarga? Então, antes de instalar os carregadores e liberar para a carga, né, a gente fez toda a identificação da vaga, né? Então, a vaga ela é toda pintada na cor verde com o símbolo de carregador no meio da vaga. Primeira coisa é isso. Os carregadores são sinalizados com os adesivos, né, da empresa. Terceiro, a empresa, no sistema da OneWay, a gente colocou multa. E a multa, na própria Assembleia que autorizou, teve a votação sobre as regras de uso. E a regra de uso no nosso é o seguinte: o carro carregou, está plugado, carregou, chegou a 100%, você tem o prazo de até 15 minutos para retirar o carro. Após o 16º minuto, começa a cobrar taxa sobre aquele valor, que você está com o carro plugado, mas não está carregando. Por quê? Porque assim faz com que a pessoa force a pessoa a retirar o carro para outra pessoa poder utilizar. Sim. E a outra regra que foi autorizada também é, caso qualquer carro estacione, ele sendo elétrico ou não, estacionou na vaga e deixou lá estacionado como se fosse vaga dele e não está carregando, não colocou, eu não tenho como o aplicativo cobrar, o condomínio multa ele por dia, aí é por cada 24 horas. Aí foi essa a solução que a gente deu lá. Isso tudo foi pensado antes, conversado, e realmente já começou a funcionar porque multa já está sendo realizada. É a melhor forma mesmo. Posso fazer só uma pergunta para o Adriano? Quando os carros eles terminam as cargas, esse aplicativo emite algum aviso para o morador? Sim, ele já avisa. Inclusive, é a OneWay que faz a administração do nosso lá, né? E o próprio aplicativo avisa lá, ó, seu carro está totalmente carregado. Então, ele está com o celular, sabendo que o carro está carregado. E outra coisa, quando ele vai sair do carro, ele pluga, já avisa quanto tempo que aquele carro vai demorar naquele carregador também. Olha. Então, assim, ele tem uma noção de tempo e ainda o aplicativo avisa ele que está carregado. Então, ele tem um prazo. Não é uma coisa assim que eu estou querendo punir a pessoa sem assim, vamos punir. Não, exatamente. Ó, você foi avisado que ia demorar tanto tempo, foi avisado pelo aplicativo que foi carregado, e você está ali, tá deixando. Então, é como se você estivesse pagando um estacionamento, né? Perfeito. Para pagar a vaga para outros moradores utilizarem. Exatamente. É bom esclarecer, né? Todo mundo fica sabendo como é que funciona. Perfeito, Adriano. A gente volta já para responder as perguntas enviadas por vocês para os nossos convidados. Mas agora vamos para um momento muito importante aqui da nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas, vamos falar sobre como dominar as técnicas de liderança e elevar a sua gestão ao nível de excelência. Preste muita atenção nesse recado a seguir. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar a base e a segurança necessárias para que você tome atitudes firmes, saiba se comunicar com clareza, domine o público nas reuniões e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado.
Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento para engajar a sua comunidade e aprovar seus projetos com facilidade, essa formação é para você. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas e cenários reais trazidos pela nossa audiência, baseados nos diferentes desafios de participação de cada perfil condominial. Vou perguntar para o Adriano Couri. Pergunta do Marcos Vinícius de Campinas. Adriano, se a infraestrutura do nosso prédio só comporta suporte para 5 carregadores simultâneos e temos 50 apartamentos, qual é a solução técnica de balanceamento de carga para atender a todos, sem ter que refazer a entrada de energia da concessionária? Legal, muito comum essa pergunta, Marcos. A gente falou delas um pouco nessa conversa Sim. que a gente teve aqui, mas é basicamente você fazer um balanceamento de cargas. Você tem algumas opções, né? A mais tradicional seria você fazer um balanceamento dinâmico de cargas, que é uma conta matemática, basicamente, do corrente disponível que você tem naquele momento, menos vai ser igual ao limite do que você tem na instalação ou no prédio, menos o consumo do condomínio, menos uma margem de segurança. O quanto que sobrar é o que vai ser destinado ali para esses 5 equipamentos. E aí eles vão compartilhar entre si para poder fazer a recarga. Assim você garante que eles nunca vão extrapolar ali a margem que você tem de utilização. Mas existem outras formas também de você fazer esse balanceamento. Então, você pode fazer ali um escalonamento temporal, né, em que as pessoas fazem os agendamentos e elas utilizam ali a maior potência possível dentro daquele agendamento que ela fez, e você também fazer esse agendamento dessa utilização da carga. Você também pode fazer uma limitação por ponto, então nem trabalhar com horário e nem trabalhar com esse instantâneo. Você pode falar assim, olha, para eu ter uma segurança, eu vou dizer que cada carregador pode chegar no máximo a tal pico de potência. Você designa isso e as pessoas utilizam nos horários que elas quiserem. Entre outras opções, inclusive soluções de software, né? Então, às vezes, você não precisa nem fazer um ajuste técnico ou instalar componentes nos quadros, né? Se você já tiver um laudo, um estudo de carga, você pode basicamente fazer via software, integrar esses carregadores num software de gestão, e esse software de gestão fazer essa otimização dessas recargas sem que você precise fazer investimento fisicamente ali nos quadros de energia ou nas instalações. Similar ao que o Adriano Nassif fez no condomínio dele, que é um caso de sucesso porque, além de ele conseguir otimizar o que ele já tinha instalado, sem precisar instalar novas coisas, ele basicamente passou isso para uma gestão terceira, em que essa gestão terceira consegue dar tantos relatórios para ele, quanto permitir que ele faça a gestão de maneira personalizada, como ele exemplificou no bloco passado. Então, assim, ele criou ali regulamentações junto com a Assembleia, a questão de tempo de recarga, a questão de aquela vaga não poder ser utilizada por outros veículos, e dentro dessas regras que ele colocou, basicamente tem o nosso software ali que consegue atender e parametrizar o que ele precisa. O grande cuidado aqui que eu falaria para qualquer síndico que quer tomar essa iniciativa é a regra dos 3 tempos, né? Então, você tem ali um custo 1 quando você faz isso no projeto do prédio, você tem ali um custo 3 se você faz esse planejamento dessa instalação, e você tem o custo 10 que vai ser no improviso. Então, assim, o que tem que ficar claro aqui nessa reunião é que o carregador não é o risco real. O risco real é a gambiarra. Então, se você faz uma instalação como essa, sem os documentos, sem uma assessoria, e possivelmente até sem uma confiabilidade de conseguir comprovar o que você fez, cara, vai ser muito complicado de você conseguir se livrar dos problemas. E a forma de você fazer isso, aí existem várias. O condomínio fazer o investimento, o morador fazer também esse investimento, você fazer isso, a concessão disso para um operador, que é o CPO que eu já citei, que é o exemplo do Adriano Nassif conosco. Então, assim, existem várias formas de você conseguir ter esse objetivo, mas é muito importante que você tome esse cuidado, tanto na questão da gambiarra, quanto na questão ali desses 3 tempos, para você evitar o gasto desnecessário, principalmente uma dor de cabeça, que vai se repercutir ali tanto com a parte de seguro, como foi muito bem explicado aqui, ou até mesmo um problema na justiça aí com os moradores. Ah, perfeito, Adriano. Agora eu vou perguntar para a Lisiane, pergunta da Renata Silveira, de Florianópolis. Se um morador instalar uma tomada comum na vaga, por conta própria, e isso causar um curto-circuito ou incêndio na garagem, o seguro do condomínio cobre os danos ou a responsabilidade recai totalmente sobre o infrator e a gestão?
o seguro do condomínio tende a não cobrir, porque uma das prerrogativas é que tenha é que esse carro não seja instalado, não seja carregado em tomadas comuns, até mesmo para não sobrecarregar ainda mais a parte elétrica do condomínio, tá? E como eu falei, mesmo que um dia venha a cobrir, né? Porque as seguradoras elas vão ter que repensar muito com relação a essas questões, tá? A seguradora ela tem o direito de entrar com o direito de regresso. E aí é o que eu questiono para vocês, moradores. Vocês têm condições? Vocês têm uma pólice que suporta a reconstrução do condomínio? Ou porque uma coisa, o direito de regresso, para quem não entende, é o seguinte: a seguradora cobriria os prejuízos causados ao condomínio e cobraria do morador aquilo que ela indenizou. Entendeu? Uma coisa é você cobrir um prejuízo de 2, 3 mil reais, né? Que é o que acontece com seguros de carro, 2, 3, 4 mil, né? Outra coisa é você cobrir um prejuízo de milhões. Exatamente. Eu sempre falo da importância do seguro residencial, porque numa situação dessa, o seguro residencial existe uma cobertura de responsabilidade civil familiar que pode vir a mitigar essa situação, tá? Pode vir a mitigar essa situação. Se o morador, ele cumpriu todos o passo a passo. Mas a seguradora pode vir a negar também. Então, assim, o correto é seguir o passo a passo correto, né? Deixar que o condomínio adquira os seus carregadores, faça a instalação da forma correta. Então, vamos mitigar, vamos, né, claro, minimizar as chances aí de dor de cabeça. Renata, fica de olho, a Renata que mandou a pergunta, né? Fica de olho aí, Renata. Agora eu vou perguntar para o Adriano Nassif, uma pergunta do Fernando Castro, de Belo Horizonte. Quais foram os melhores argumentos práticos que você usou na Assembleia para convencer os moradores que não têm veículo elétrico a aprovarem o projeto e a adequação da garagem? A gente falou mais ou menos isso, né? Mas vamos responder ele de novo. Exato. Primeira coisa carro elétrico está aí e não vai parar. Não vai diminuir. Muito pelo contrário, vai aumentar. Então, carro elétrico é a realidade hoje e todo mundo vai usar. Segunda coisa valorização da unidade, porque o condomínio ganha. Sempre quando você coloca carregador, o condomínio ganha. Terceira coisa é melhor o condomínio fazer de uma forma segura, certo? Inclusive, eu verifiquei junto a gestora dos nossos contratos de seguro, né? Que é a nossa corretora, perguntando se o nosso seguro cobria, quais tipos que ele cobria. Inclusive, quando eu fui pautar isso, cada um instalar o seu ponto de recarga, eu teria que fazer um outro seguro. Eu tinha que mudar o sistema de seguro meu. Esse que eu estou hoje, o meu seguro já cobria. Então, já estava respaldado. Então, tudo isso a gente colocou em assembleia. Aqui já está respaldado. Então, aqui no outro seguro, eu vou ter um acréscimo de tanto, tinha feito a cotação. Então, tudo foi falado, né? Primeira coisa, ser transparente. Mostrar tudo que tem e as vantagens. Vantagem é futuro. Nosso futuro é esse. Inclusive, a gente está tentando modelar para daqui a um tempo colocar placas solares para o condomínio parar de gastar energia e, ao mesmo tempo, o carregador chegar a quase nível de ser gratuito, né? Então, olha o ganho que a gente tem, né? Então, o objetivo é sempre estar melhorando o condomínio. Quando você tem esse objetivo, você mostra para eles que isso é a melhoria, não é simplesmente um gasto, né? Você tem que convencê-los disso e mostrando a nossa realidade. Sim, caso de sucesso, né, Adriano? Que bom. Mas em breve a gente volta a falar com os nossos convidados. Agora eu quero falar com você aí sobre a programação do canal da Pred News. Temos 2 programas semanais.
Terça-feira, sempre às 4 da tarde, temos um encontro marcado no programa Por Dentro do Condomínio, onde vamos trazer conteúdos de forma didática para capacitar gratuitamente síndicos de todo o Brasil. Quartas-feiras, sempre ao meio-dia, nosso encontro é na Tribuna Condominial. É um momento de mergulhar no universo jurídico. Recebemos advogados especialistas para trazer embasamento legal sólido que você, síndico, precisa para tomar decisões com segurança. E claro, quinta-feira, você já sabe, nosso encontro é aqui no Meet dos Síndicos, pontualmente às 8 da noite. Eu estarei sempre acompanhada de síndicos de peso, de convidados de peso, para compartilhar experiências, dicas de ouro e orientações práticas de como agir nos desafios reais do dia a dia. Fica de olho nas nossas redes sociais para acompanhar a nossa programação. E agora eu vou chamar novamente o Dr. Lohainon, que vai responder as perguntas jurídicas enviadas pela nossa audiência, conectando o rigor da lei com a realidade da segurança jurídica e da validade das decisões do condomínio. Bem-vindo de volta, doutor. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Estamos aqui para responder essas sempre importantes perguntas do nosso público, né, dos nossos telespectadores. Vamos lá, então, doutor. O Eduardo Almeida, de Chapecó, perguntou o seguinte: qual é o quórum correto em assembleia para aprovar a instalação de infraestrutura coletiva para carregadores elétricos? Maioria simples, 2/3 dos condôminos ou unanimidade? Perfeito, uma boa pergunta. Mas a resposta, como muitos temas no direito, depende. Depende de quê? Depende do alcance da obra. Depende da qualificação jurídica que essa obra pode ter. Porque essa obra específica, né, de carregadores, instalações coletivas de carregadores elétricos, ela pode se caracterizar como uma obra voluptuária, como uma obra útil, e também pode importar numa alteração substancial da estrutura do condomínio. Então, de uma forma simples, né, prática, quando é que vai ser maioria simples? Quando a deliberação se limita à realização de um estudo, de contratação de projeto ou a instalação de infraestrutura que seja considerada uma benfeitoria útil e não altere substancialmente a destinação ou a estrutura do edifício, desde que respeitada sempre a convenção. Quando é que vai ter um quórum mais qualificado de 2/3 dos condôminos? Quando a obra foi enquadrada como uma benfeitoria voluptuária, ou implicar numa alteração relevante das áreas comuns, da forma de utilização do condomínio, conforme a interpretação que se der ao caso. E exige-se a unanimidade, né, para aprovação em situações bem excepcionais, como quando a obra implicar uma alteração da destinação do edifício ou das unidades, que é bem restrito a esse tipo de estrutura, né? Então, é bem raro que se exija a unanimidade. O entendimento mais aceito atualmente é de que a instalação de infraestruturas coletivas para carregadores de veículos elétricos, ela costuma ser tratada como uma modernização necessária do condomínio, né? Semelhante à implantação de fibra ótica, a geração de energia solar ou a atualização dos sistemas elétricos. Então, assim é que a tendência é que não se exija uma unanimidade. Em resumo, a unanimidade, em regra, ela não é exigida. O debate, né, costuma ficar entre a maioria simples e a maioria de 2/3, sendo esse último o quórum mais conservador quando a intervenção é relevante ou envolve um investimento expressivo. Sim, perfeito. O Cláudio Santos, de Goiânia, perguntou o seguinte: se a Assembleia reprovar a obra coletiva, o morador pode exigir na Justiça o direito de instalar o ponto de recarga por conta própria na sua vaga privativa? Sim, né? O direito de petição, ele sempre socorre a todos. Todos têm direito de peticionar e de buscar judicialmente o reconhecimento dos seus direitos. Em determinadas circunstâncias, né, considerando essa situação específica, é possível que o condômino ele busque judicialmente o direito de instalar um ponto de recarga em sua vaga privativa, especialmente quando a negativa da Assembleia for desproporcional, quando ela carecer de uma fundamentação técnica ou representar um abuso de direito da coletividade. Do ponto de vista jurídico, a análise deve considerar alguns aspectos,
Primeiro, o direito de propriedade, né, esculpido no artigo 1228, que assegura ao condômino o uso e gozo da sua unidade autônoma, incluindo a vaga privativa, desde que esse exercício não comprometa a segurança, a estrutura ou os direitos dos condôminos. Segundo, que a Assembleia não possui um direito ou um poder absoluto. Suas deliberações, né, as deliberações assembleares, sempre devem observar a lei, a convenção e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da boa-fé. Assim, uma reprovação baseada apenas na resistência à inovação ou em algum argumento genérico, sem ser dissociado da questão técnica, pode ser um objeto, sim, de um controle judicial. Por outro lado, se houver, né, um laudo técnico demonstrando que a instalação compromete a segurança elétrica, né, a capacidade da rede ou a integridade da edificação, do condomínio como um todo, a decisão da Assembleia tende a ser considerada legítima. Então, basicamente, a reprovação na Assembleia não impede por si só a Assembleia, se a negativa for arbitrária, desprovida de uma justificativa técnica e, numa situação dessa, o condômino pode sim buscar a fazer valer o seu direito, né, judicialmente. Tá certo. Queria agradecer, doutor Lohaino, por tirar as dúvidas aí dos nossos espectadores. Muito obrigada por todo o respaldo e segurança jurídica que você sempre traz aí pela ADV Sindicom. Obrigado, Adriana. Obrigado também novamente a todos os nossos telespectadores que nos acompanham, que confiam no nosso trabalho, e ressalto que estaremos sempre à disposição para participar do Meet do Síndico, para atender aos nossos telespectadores e para contribuir, né, com esse importante e necessário projeto. Chegamos ao fim desse bate-papo incrível, extremamente esclarecedor e necessário. Ficou muito claro que a chegada dos veículos elétricos nos prédios é uma realidade inevitável e que o segredo para evitar dor de cabeça e prejuízos é um só: planejamento técnico, gestão de riscos, segurança e regras bem definidas desde o início. Eu deixo aqui meu muito obrigada aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e orientarem nossa audiência com tanta clareza. Adriano Coure, obrigada por trazer toda a bagagem da engenharia e inteligência energética. Obrigada. Adriana, minha xará, muito obrigado. Obrigado também pela condução excelente aí que você teve em toda essa apresentação. Foi muito bom, você nos deixou muito à vontade. Parabéns aí. Obrigada. Queria também agradecer aí a companhia do meu outro xará, Adriano Nassif, e cliente. Agradecer Obrigado. também pela confiança. Parabenizar, porque realmente ele puxa aí essa vanguarda, que a gente sabe que não é fácil, quando as coisas não estão tão claras, você tomar essa decisão, ter essa coragem, é difícil, mas ele fez da maneira certa, ele buscou o amparo legal, o amparo de engenharia, todos os amparos necessários, e por isso que a solução que ele tem hoje é um sucesso. E queria também agradecer a Aliciane, que pôde contribuir bastante aí para a nossa reunião. Muito obrigado aí a todos, a ONI está de portas abertas aí para todos os síndicos aí e clientes que quiserem essa solução. Obrigada, Adriano. Lisiane, obrigada pelas orientações sobre proteção patrimonial, seguros de obras e gestão de riscos. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço também aos meus parceiros aí, o Adriano, os Adrianos, meus parceiros de programa, e eu agradeço a vocês, e eu sempre falo, os síndicos sejam BFFs dos seus advogados, do corretor de seguros e do seu engenheiro também, você só tem a ganhar com isso. É um grande prazer aí sempre contribuir com vocês também. Obrigada, Lisiane. Obrigada. E Adriano Nassif, obrigada por compartilhar a vivência real da gestão condominial e o olhar do mercado imobiliário. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui. Obrigado, Adriano, também. Obrigado, Lisiane. Obrigado, Adriana. E sempre que precisar, o que eu puder ajudar aqui, eu estou à disposição. E é um prazer participar de um evento desse. Um agradecimento especial também aos parceiros que tornam esse evento possível: HR Digital, Banco dos Condomínios e a Condoasp, assessoria condominial.
E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você aí que nos acompanhou até agora. E se esse conteúdo foi útil, deixa aí seu like, compartilhe com outros síndicos, administradores, conselheiros e moradores. Siga o nosso podcast, ative as notificações e continue acompanhando nossos próximos episódios, sempre com temas relevantes para o universo condominial. Lembre-se também de acompanhar a Pred News nas redes sociais para ver a nossa programação. O Meet dos Síndicos retorna quinta-feira com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta do Brasil. Desejo um ótimo descanso a todos e até lá!